Cara, eu me lembro de uma vez que eu fui para uma indústria e que, assim, esse pessoal me ligou para eu fazer uma proposta para aquele serviço, tá? E eu me lembro de uma vez que eu fui para essa visita. Eu marquei a visita e fui. O que Ok. que aconteceu? Nessa visita, eu já fui focado em apresentar uma proposta logo de cara, tá? Ou seja, eu não tinha a ideia de que tinha que ser feita uma qualificação antes. Então eu cheguei lá, basicamente, eu mais falei do que o cliente falou. E na hora que eu terminei de falar, todos os serviços que eu achava que ele precisava, ele disse, cara, tudo bem, mas na hora que você falou, é aquilo que eu precisava. Eu não estou precisando desse serviço. O que eu estou precisando é disso, daquilo. Ou seja, naquele momento, cara, eu fiquei assim, eu me senti como se eu estivesse fazendo tudo errado, na hora. E a resposta disso foi que eu não tive a aprovação daquela proposta, eu não tive uma continuação daquela negociação. Por quê? Porque eu assumi que eu sabia o que ele precisava, mas na verdade eu não sabia. E aí eu fui pensando nisso. Em um outro momento aconteceu essa mesma situação de outra empresa me ligar. E quando essa empresa me ligou, eu pensei o seguinte, cara, eu vou, mas eu não vou fazer a apresentação de proposta logo de cara. Eu vou testar, fazer uma etapa anterior. Então, na hora que eu recebi a ligação, eu disse o seguinte, olha, antes de passar um preço, eu preciso primeiro conhecer a sua empresa. Preciso dar uma olhada no que realmente vocês precisam, para que eu não apresente algo que vocês não precisam. Eu falei desse jeito. E foi justamente, eu aprendi isso com o que o outro cliente me disse. Ele me disse, olha, você me apresentou algo que eu não preciso. E eu falei isso para esse outro cliente, olha, para eu não te apresentar algo que você não precisa. E aí marquei a reunião e fui. Quando eu cheguei lá, que eu terminei a etapa de qualificação, que não foi a melhor das qualificações, porque foi a minha primeira. Então teve pergunta que eu deixei de fazer, teve situações que eu deixei de falar, isso é normal. Você precisa treinar essa parada, e quanto mais treinamento, quanto mais treinos você fizer, e quanto mais assistência você tiver, mais rápido você vai chegar lá, você vai conseguir ter, conseguir ter maestria nessa parada de fazer reunião de qualificação bem feita. A cliente me disse o seguinte, olha, você foi a primeira pessoa que antes de me dar um preço, primeiro veio aqui e fez esse estudo com a minha empresa. Foi a primeira pessoa que fez isso. Então, o que eu percebi ali? Que o próprio processo de prospecção, vendas, qualificação, apresentação de proposta, pode ser um diferencial seu das outras consultorias. E isso faz, inclusive, você poder cobrar mais caro na hora que você apresentar uma proposta. Sim. Você aumenta essa percepção de valor, você mostra que você é diferente dos demais, e quando o cliente te vê como alguém de destaque, como alguém que é diferente, automaticamente ele está mais disposto a pagar mais caro, a pagar mais a você do que a outros profissionais que ele vê como profissionais que são iguais a todo mundo. Tá? Ok. Então ali eu percebi, cara, é preciso ter essa primeira reunião. E uma coisa que me travava muito nessa primeira reunião é que, cara, mas eu vou ter um custo, eu vou ter que ir lá. Muitas vezes eu posso ir lá, vou gastar tempo, vou gastar recurso para fazer essa visita, para correr o risco de não ter esse contrato. Mas aí, cara, os resultados, os testes, eles falam, a verdade vem dos testes, né? E eu vi que eu correr esse risco me faz aumentar a chance de fechar o contrato. Simplesmente ir, ou então enviar uma proposta por e-mail, sem antes apresentar ela, faz com que as chances de eu não ter aquele contrato sejam assim, mais de 90% de não fechar aquele contrato. Então é um risco que você tem que assumir se você quiser aumentar a chance de você ser contratado. E essa parte de ser contratado vem da segunda etapa, que é a apresentação da proposta em si. Então a primeira coisa, a proposta não se envia, se apresenta. Você pode enviar uma proposta depois que você apresentou. Porque se você envia uma proposta simplesmente, sabe o que acontece? A pessoa vai baixar a sua proposta lá para o preço, E vai direto vai rolar lá para o preço, vai direto no preço e aí não vai ler nada que você falou. Agora, quando você apresenta uma proposta com as técnicas certas, depois que você faz uma qualificação bem feita, aí sim, aí a pessoa não vai olhar só para o preço. A pessoa vai olhar para tudo que está por trás daquilo. Ela vai estar muito mais sujeita a receber, exposta a receber um preço seu, uma proposta sua de precificação. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental,
como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você. Uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá.